Estaremos falando nesse vídeo sobre eleição e predestinação. Vamos ler alguns versículos para nós tecermos alguns comentários sobre esse assunto. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Jesus ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Não há acepção alguma. Aqui no Evangelho de João nós vemos isso. Romanos 8:29 e 30 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez nós vemos aqui algo que pode levar a pessoa a ficar achando que há uma eleição de alguns, de outros não, mas na realidade o que a gente tem que pegar para entender alguns versículos sobre esse assunto, das características básicas, dos princípios básicos da existência de Deus. Deus é um Deus onisciente. Então ele conhece todas as coisas, ele conhece toda a humanidade, ele conhece todos que já nasceram, todos que irão nascer. Em Efésios 1:4-5 diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então veja só, que antes mesmo de existir o princípio do mundo, a fundação do mundo, antes de existir o homem, Deus já tinha predestinado. O que é predestinar? Qual é o destino prévio que o homem tem? O homem, antes mesmo de Deus fazer o homem, antes mesmo de Deus fazer a terra, antes mesmo de existir pecado, Deus deu um destino prévio para essa criatura chamada homem que Deus criou. Nos predestinou para ser filho de adoção em Cristo Jesus. Então, aqui está um segredo da onisciência de Deus. Se quer existir homem, se quer existir mundo, Deus já tinha dado um destino prévio para essa criatura que ele iria criar. Em Efésios também 1:11 e 12 diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. A eleição, ela é para todos os seres humanos, não é para alguns a menos. Vamos ver aqui a questão da eleição geral. A eleição, ela existe na Bíblia. Eleição e predestinação é bíblica, mas não é de algumas pessoas, é de todas as pessoas. E por que todos não vão para o céu? A salvação é uma aliança entre Deus e os homens. A parte de Deus é essa parte, ele deixa a oportunidade para todos. Agora, aqueles que não querem, certamente que Deus não obriga ninguém a ir para o céu à força. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então veja só, desde o princípio, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, Deus elegeu o homem para ir morar com Deus na eternidade, para louvor da sua glória. Em Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Então aqui é um versículo que diz assim: eu não tenho prazer na morte. É um erro achar que Deus tem prazer, que Deus tem maldade de mandar criar alguns homens já para ir para o inferno, para ir para o lago de fogo. Isso não existe na Bíblia. Aqui ele está dizendo assim: não tenho prazer. Eu tenho prazer na vida, não tenho prazer na morte. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso. Vemos aqui em Romanos 11:32 diz o seguinte: porque Deus encerrou a todos debaixo das desobediências para com todos usar de misericórdia. Então todo mundo está dentro da mesma situação. Todo mundo está debaixo da desobediência, todo mundo é capaz de pecar, todo mundo é capaz de desobedecer. A partir do momento que você deixa de ser criança, você está em plenas condições de exercer o seu livre-arbítrio. E normalmente o ser humano, por ser um ser terreno também, tem uma parte terrena de carne que gosta das coisas desse mundo, que elas militam contra as coisas espirituais. Se ele tivesse deixado uns eleitos fora da desobediência, poderíamos dizer que sim, aí tem uns que não desobedecem nunca. Mas aqui nós vemos que todos estão igualmente vivendo debaixo da desobediência. Em 1 Pedro 1:2 diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai. Novamente aqui um versículo dizendo:
presciência, conhecimento prévio de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem presciência, conhecimento que é um atributo de Deus, a presciência, com Deus, porque Ele conhece todas as coisas, então Deus já sabe se um vai obedecer ou não, então Ele é que está determinando. Não é verdade. Aqui mesmo no plano humano, você sabe que amanhã o sol vai nascer. E você é responsável por isso? Eu sou responsável por isso? Não. Eu sei que o sol vai nascer. Eu sei que a Terra está girando em torno de si mesma. Eu sei que a Terra está girando em torno do sol. Mas eu, apesar de conhecer isso, não sou responsável por isso. De forma semelhante, Deus sabe de todas as coisas. Do princípio ao fim, da eternidade à eternidade, Deus sabe de todas as coisas. Mas não é Ele que, por saber de todas as coisas, que Ele obriga o mal, a um ser do mal, outro ser do bem. Pensa que Deus elege uns para ir para o céu, outro para ir para o inferno, está mudando uma das características básicas de Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus que não mente. Ele diz que não tem prazer na morte. Então, um Deus que não mente. Se Ele tivesse prazer, se Ele botasse alguns para não ser salvo, Ele estaria matando alguns. Não é verdade. Ele dá igualdade de oportunidade, todo mundo debaixo da mesma situação, para que a pessoa possa escolher o que quer para a sua vida. Qual é o predestino que você quer? Existem somente dois predestinos. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Mas todos estão na mesma igualdade de situação. Você que define. Aqui está a porta, aqui está o caminho. Você passa pela porta, pega o caminho se quiser. Deus não vai te pegar à força, introduzir pela porta e fazer andar no caminho. Isso não existe. Em 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvam. Olha aqui, irmãos, mais um versículo para dizer que, afastar de vez essa história que dizer que Deus não quer que todo mundo seja salvo. Aqui, ó, que quer que todos os homens se salvam. E Ele querendo que todos os homens se salvam, Ele não ia deixar de fora um bocado de gente. Por quê? Porque senão isso aqui não seria verdadeiro. E nós sabemos que Deus vela para cumprir sua palavra, sabemos que Deus não mente, sabemos que a sua palavra é verdade. Então está aqui escrito, ó, quer que todos os homens se salvem. Ele elegeu todos para receber a salvação. Se Ele não tivesse elegido alguns para receber a salvação, então Ele não queria que todos os homens se salvassem. Agora, em 1 João 2,2 diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Mais uma vez aqui mostrando o sangue de Jesus, o sangue da propiciação, o sangue da redenção, o sangue da salvação, o sangue que é o preço pago pelo pecado, não é somente pelos nossos, é pelo mundo inteiro. E o que isso significa? Significa que o mundo inteiro poderia ser salvo. O preço foi pago. E por que não vai ser salvo? Não é porque Deus não elegeu para ir para o céu, não é porque a pessoa não quer aceitar o preço pago por ela. Em João 3,16 diz assim, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais um versículo claro, dizendo aqui que Deus amou o mundo. Deus não amou os eleitos, Deus não amou... Até se te falar se fosse eleito, não estava errado, porque todo mundo foi eleito. Então não estaria errado. Mas aqui é uma expressão que o Espírito Santo deixou aqui para entender essa questão. Porque o Senhor já sabia também dessa celeuma toda em volta dessa questão. E Ele deixou aqui claro, o mundo inteiro. Ele amou o mundo, não amou os eleitos, não amou só a igreja, Ele amou o mundo todo. Mandou Jesus morrer, derramar preço de propiciação para o mundo inteiro. Aqui em Ezequiel 33:11 diz o seguinte: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva novamente. O Senhor não tem prazer na morte. Deus não tem prazer em ninguém ser lançado no lago de fogo. Isso é um equívoco terrível, atribuir a maldade a Deus, ao caráter de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se Ele tivesse prazer na morte de alguém, Ele não teria dado um projeto de salvação para todo mundo. Ele não teria botado todo mundo debaixo da mesma situação de pecado, da desobediência. Segundo Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender. Mais um versículo falando de todos, todos, é sem acepção. A Bíblia tem muitos versículos falando que Deus não faz acepção de pessoas. Em Tito 2,11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, mais uma vez mostrando uma graça geral, uma eleição geral, um predestino geral. Se Ele quer salvação para todos, então o predestino de todos é o quê?
É o céu, é ser a imagem e semelhança do seu Filho. Está na eternidade em comunhão com Ele. Em Atos 17:30 diz o seguinte: mas Deus anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. O Evangelho é mandado anunciar a todos, porque todos estão na mesma igualdade de desobediência, todos são pecadores, todos são carentes de salvação, e Deus quer salvar todos. Então por isso que Ele não manda, vai anunciar aos escolhidos. Não, vai anunciar ao mundo inteiro. Quem quiser, né, em todo lugar, que se arrependa, a todos os homens. Em 1 Timóteo 2,6 diz o seguinte: o que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Preço de redenção, preço, pagamento, né, de redenção. Jesus se deu a si mesmo em preço por todos. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Não está reconciliando os eleitos, não está reconciliando uma porção de pessoas, não está reconciliando algumas pessoas, ele está reconciliando o mundo, dando oportunidade, igualdade de oportunidade ao mundo inteiro. Quem quer será salvo, quem crer será salvo. Hebreus 2:9, já no final, que diz o seguinte: para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. É um erro achar que Jesus morreu por um determinado grupo de pessoas. Jesus morreu para todos. 2 Coríntios 5:14-15, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que um morreu por todos. E mais uma vez volto a dizer, se falasse eleito, só pelos eleitos, todo mundo, desde que você entenda que a eleição é para todos, é geral. Então não haveria erro em pensar assim. Agora o erro está em você achar que uns são eleitos para ir para o céu, outros não. Aí há uma contradição absurda na Bíblia. A Bíblia não mostra isso. Pelo contrário, como você está vendo aqui, esse monte de versículo mostrando que a salvação é para todos, a eleição para todos, Deus conheceu a todos, Deus amou a todos, Jesus derramou seu sangue por todos. Amém, irmãos? Olha, tem mais versículo falando sobre esse assunto, mas eu vou parar para aqui para o vídeo não ficar muito grande. É importante entender que eleição existe, é Bíblia. Predestinação existe, é Bíblia. Mas eleição e predestinação por si só não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Se eleição salvasse, como tem aí os teóricos que dizem que foi eleito para ir para o céu e pronto, está salvo, não perde salvação, isso não é bíblico. O que é bíblico é que precisamos militar, correr de tal forma, largar os embaraços dessa vida e por aí vai. Então, a eleição faz parte do processo, sim, não resolve a questão da salvação, porque se a eleição só para a salvação resolvesse, não precisava Jesus ter morrido. Quem acha que a eleição é que salva, então está anulando o sacrifício de Jesus. Aí Deus fez um projeto em que a eleição está dentro do processo, como a fé está dentro do processo, como você viver no corpo está dentro do processo, mas é dentro do processo. O que salva mais é Cristo, é você viver Jesus na sua vida. E aí não há acepção de pessoas, isso aí é para todos. Todos que querem ir para o céu precisam aceitar Jesus. E todos que vão para o céu, tenha certeza, você foi eleito, porque todo mundo é eleito. Ninguém deixa de ser salvo por falta de eleição e nem de predestinação, porque uma outra coisa equivocada é achar que eleição e predestinação é a mesma coisa, são coisas diferentes. Na verdade, predestino é destino prévio, existe dois predestinos, céu e inferno. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com o predestino do céu. Mas se o homem não entrar no processo de salvação, rejeitar a salvação, existe um segundo predestino, que é o inferno. Não foi a falta de eleição, nem o predestino que interferiu na salvação da pessoa. O que interfere é você não crer em Jesus, é você não tomar posse de Jesus na sua vida, não andar no caminho, não viver o processo da salvação, da transformação que Deus criou para nós através de Jesus. A lavagem da regeneração que o Espírito Santo vai fazer durante todo esse processo, lavando, limpando o nosso espírito, porque a lavagem é a regeneração do Espírito. O Espírito que volta a Deus, deu o Espírito volta a Deus que o deu. E volta de que forma? Salvo ou condenado. Se está salvo, vai estar com Cristo. Se está condenado, vai passar um tempo no inferno, depois do tribunal de Cristo, no julgamento final. Se for confirmada a condenação, será lançado no lago de fogo. Então veja só, nós somos eleitos graças a Deus, nós temos um predestino, glória de Jesus. Mas isso não tem acepção nenhuma, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está na mesma situação. Jesus morreu por todos, porque todos nós precisamos de salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus.